Pois é, né? Às vezes a gente se desanima. Essas provas, essa época final de provas é muito ruim. Mas não faz mal. Você está no canal Engenharia Carga Rápida e agora o Engenharia Carga Rápida vai apresentar em 7 minutos todo aquele conhecimento que você precisa para fazer essa prova. Vem comigo! Engenharia Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. A aula tema de hoje abordará desgaste de ferramentas da disciplina Processos de Fabricação e foi solicitada pelo senhor Reinaldo. Deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti, é prazeroso e inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Engenharia Carga Rápida é disponibilizado todas as sextas-feiras com aulas novas em conformidade ao plano de ensino de sua faculdade e às exigências do MEC e te ajudará com as provas do ENAD. Não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Desgaste de uma ferramenta. Vamos conceituar deformação. Deformação elástica e deformação plástica. Tensão, sigma, ela pode ser explicada por uma relação de uma força por uma área. Tensão é uma relação de força dividido por área. Nisso, conseguimos até, então, ter um gráfico de tensão por deformação. Deformação de quê? Vamos entender isso. Se pegarmos uma barra e gerarmos um esforço de tração na barra, como é uma força em cima de uma área, teremos uma tensão de tração sobre a área que gerará uma deformação delta, aumentando o comprimento dessa barra. Podemos representar essa deformação delta dividindo pelo comprimento L inicial da barra e teríamos então uma deformação linear, representada pela letra epsilon e que no nosso gráfico está no eixo de coordenadas x. Perceba que este gráfico apresenta diferentes relações de 0 a A, de A a B, de B a C, de C a D e de D a E. Podemos então representar como uma região elástica a região que representada no gráfico de 0 a A. Percebemos ali uma linearidade, ou seja, ao aumentarmos gradativamente a tensão na barra, a deformação linear também se deforma gradativamente. Por que a região elástica é importante para um engenheiro? Perceba, quando projetamos um componente, por exemplo, um parafuso, gostaríamos que ele se deformasse elasticamente e ao soltar o parafuso ele voltasse à condição inicial dele. Ou seja, apertamos, ele se deforma, soltamos, ele volta à condição inicial, tendo memória então. Uma coluna de uma prensa também trabalha nessa condição. Antes da prensa fechar, ela se encontra em repouso com deformação zero. No momento que a prensa fecha, ela então apresenta uma deformação linear máxima. Ao a prensa abrir novamente, ela volta, o material tem elasticidade e a coluna da prensa volta à condição inicial, numa condição elástica. Então todo engenheiro de projetos projeta os seus equipamentos baseados nas tensões elásticas do material. Porém, se quisermos ter um processo de fabricação, utilizamos então ali uma região plástica. Se quisermos deformar uma chapa, por exemplo, dobrar uma chapa, fazemos com que essa chapa seja submetida a uma tensão acima da tensão plástica do material, para que o material se deforme e não volte mais à condição inicial que ele possuía. Ele perde a memória que possuía. Percebemos então ali duas condições de um material. Uma condição que o material, um esforço que o material mantém memória, ele volta à condição inicial, e um esforço muito mais elevado numa região plástica onde o material se deforma e não retorna mais à condição inicial.
Processo de fabricação. Podemos produzir um material sem alterar a massa da matéria-prima envolvida no processamento, simplesmente executando a deformação da matéria-prima. Se executarmos a deformação dessa matéria-prima elevando a temperatura da matéria-prima, chamaremos então de deformação líquida. Um nome dado à deformação líquida é a fundição. Se gerarmos um esforço sobre a matéria-prima e esse esforço ultrapassar a tensão plástica do material, deformamos então a matéria-prima numa condição de plasticidade, onde o material perde a memória da forma geométrica que possuía anteriormente. Temos, por exemplo, a fabricação de latas de alumínio, de latas de cerveja, latas de refrigerante, que são feitas em uma prensa, onde entra uma chapa e essa chapa é submetida a uma prensagem, um esforço de compressão que ultrapassa a tensão plástica do material, conformando-a em uma lata. Agora, podemos processar o material retirando o material. Chamamos então de processo subtrativo, ou então de usinagem. Ou seja, pegamos a matéria-prima e submetemos a um processo onde é retirado o material. Um bom exemplo é o processo de furação, onde a ferramenta chamada broca entra em rotação com a matéria-prima, corta a matéria-prima numa condição circular, executando um furo. Executa então um processo de usinagem chamado furação. E para entendermos melhor os princípios envolvidos em processos de usinagem, vamos abordar o processo de furação. Em uma furação, a peça a ser furada fica parada e uma ferramenta chamada broca entra em rotação. Nesta condição, então, temos na ponta desta broca, na ponta desta ferramenta, uma aresta cortante que retira o material que está sendo usinado. Esse material que está sendo retirado chama-se cavaco, ou seja, então, a matéria-prima inicial ela é modificada. A massa da matéria-prima se modifica durante o processo de usinagem. Ocorre uma subtração de material da matéria-prima. Portanto, o processo de usinagem é um processo subtrativo, pois retira cavaco da matéria-prima inicial. Os processos de usinagem são muito precisos, mais precisos que os processos de conformação, pois os processos de usinagem chegam a atingir centésimos de milímetro, ou seja, são até menores que a espessura de um fio de cabelo. Temos também que o processo de usinagem ele pode ser um pouco diferente, onde a peça que está sendo usinada é a que se move. O processo de torneamento, na verdade, no processo de torneamento, a ferramenta fica parada e a peça que se move é em rotação. E nesse caso, também existem movimentos da ferramenta e forças da ferramenta contra a peça que está sendo cortada. Perceba que as forças da ferramenta que agem sobre a peça que está sendo cortada geram tensões que devem ultrapassar a tensão de cisalhamento, de ruptura do material que está sendo cortado. Então os esforços durante uma usinagem são muito grandes, são muito elevados. E, portanto, a cunha de corte passa a ser um ponto muito importante em uma ferramenta de corte durante um processo de usinagem. Perceba, se tivermos então uma peça a ser usinada e a ferramenta de corte que age sobre a peça que está sendo usinada, surge ali um esforço da ferramenta contra a peça em usinagem. Este esforço sobre a cunha de corte faz com que parte do material que está sendo usinado
se desprenda da peça. Como assim se desprenda? Sim, quando a ferramenta de corte gera uma força em uma área, ou seja, gera uma tensão que ultrapasse a tensão de ruptura do material que está sendo usinado, este material então se rompe, mudando então de nome. O material rompido chama-se cavaco. E olhando então no diagrama de tensão deformação linear, que vimos no início desta aula, percebemos que ali então existe um ponto de ruptura, que é o ponto onde surge então o cavaco. O cavaco então surge quando a ferramenta de corte ultrapassa a tensão de cisalhamento, de ruptura do material que está sendo usinado. Percebemos então que todas as ferramentas de corte devem ter uma dureza superficial acima da dureza superficial da peça que está sendo usinada. Vamos então tratar dos desgastes mais comuns que ocorrem em ferramentas de usinagem. Um deles é o desgaste frontal da cunha de corte, que ocorre na ferramenta de corte. Para tanto, vamos então olhar em um processo de torneamento quais são os esforços e o que ocorre para gerar esse desgaste frontal da cunha de corte. Perceba, se nós olharmos na aresta de corte de uma ferramenta de usinagem, nós percebemos que nessa região ocorre um forte atrito devido às forças de usinagem. Ou seja, a força da ferramenta contra a peça que está sendo usinada gera um grande atrito nas superfícies de contato entre elas. Este atrito na ferramenta gera então um desgaste da ferramenta. Este desgaste ocorre sempre então logo abaixo da aresta de corte da ferramenta de usinagem. E como percebemos que a aresta de corte contra a peça que está sendo usinada gera um grande atrito, vamos falar de temperatura na usinagem, porque a temperatura está ligada a atrito e atrito está ligado à temperatura. Perceba então uma ferramenta de corte contra a peça que está sendo usinada. Percebemos que 75% da temperatura de usinagem vai para o cavaco. O cavaco leva 75% do calor gerado durante o processo de usinagem. 18% do calor vai para a ferramenta de corte. Agora vamos olhar de perto então esta ferramenta de corte. Percebemos então que existe uma localização específica da ferramenta de corte que tem maior calor. A temperatura neste ponto pode chegar até 700 graus Celsius. Perceba, a temperatura de fusão do aço é 1450 graus Celsius. Mas se tratarmos de usinagem de alumínio, a temperatura de fundição, de liquefação do alumínio é em torno de 700 a 900 graus Celsius. Perceba, então existem materiais que nós vamos usinar que podem empastar. Vamos falar assim, esse material empasta na ferramenta. Sim, ele está muito perto da temperatura de liquefação. Então ele começa a se deformar muito na condição quase que líquida. E, portanto, alguns desgastes de ferramenta estão ligados à temperatura. Temos, então, o desgaste de cratera. Se nós olharmos a região de contato entre a peça a ser usinada e a ferramenta, nós percebemos ali que esta região, além do atrito, o atrito gera, nessa região de contato, uma temperatura, uma troca de energia, ou seja, calor, que é a troca de energia, e este calor promove
um fenômeno chamado difusão, onde o átomo da ferramenta se desloca para o cavaco por difusão. Ele se difunde no cavaco. O átomo da ferramenta se difunde no material do cavaco. Veja que interessante. Vamos olhar então de perto o que é o fenômeno de difusão. O fenômeno de difusão vai ocorrer na região de maior temperatura que nós vimos no slide anterior. Perceba, se ocorre a difusão, o átomo se desloca para o cavaco, a ferramenta perde material na região de maior temperatura. Na região de maior temperatura é onde ocorre também, então, a difusão. E o desgaste de cratera. E quando tratamos de esforços de usinagem que faz com que a ferramenta de usinagem vibre, podemos ter o lascamento ou a deformação plástica. Perceba, neste caso também existe a temperatura gerada pelo atrito no processo de calor de usinagem. Tudo fica envolvido na deformação e no desgaste da ferramenta de usinagem. Vamos então, para tanto, olhar o diagrama de tensão-deformação que tratamos também nesta aula. Nós vamos olhar o diagrama de tensão-deformação de uma ferramenta de usinagem. Nós podemos ter ferramentas de usinagem de material frágil. Perceba, ferramentas de usinagem de material frágil apresentam pouca deformação para um esforço de tensão. E como ela se deforma muito pouco, ela pode lascar na aresta de corte. Esse lascamento pode ser gerado por vibrações que ocorrem durante a usinagem. Tais vibrações podem ser ocasionadas inclusive pela peça que está sendo usinada não estar bem fixada ao equipamento de usinagem, ou até mesmo a ferramenta não estar bem fixada ao equipamento de usinagem. Ainda dentro de uma ruptura frágil da ferramenta de usinagem, se a vibração for muito elevada, acima da condição de gerar lascamentos, nós podemos ter a quebra da aresta de corte. Neste caso, então, toda a peça que está sendo usinada fica comprometida, porque perde as tolerâncias ajustadas no equipamento. Ou seja, vamos obter uma peça usinada fora das tolerâncias que desejamos. Se tivermos uma ferramenta de usinagem de um material dúctil, ou seja, o material dúctil é aquele que se deforma bastante, que se deforma muito até atingir a ruptura, então teríamos ali uma deformação plástica da ferramenta de usinagem, onde a aresta de corte perde, ela é amassada, ela é compactada sobre ela mesma, sobre a própria ferramenta. Isso também é prejudicial, porque como a máquina de usinagem está ajustada, a peça que está sendo usinada sairá fora da tolerância desejada, ou seja, teremos uma peça usinada fora das especificações do projeto. E com isso finalizamos mais uma aula do canal Engenharia Carga Rápida. Solicite a sua aula para o e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti. E inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. O Engenharia Carga Rápida é prazeroso. E agora vem a pergunta: existe alguma coisa mais prazerosa do que assistir o canal Engenharia Carga Rápida no sábado à noite? Não, desconheço. Assista a Carga Rápida aos sábados à noite, às sextas-feiras à noite
e compartilhe com a sua avó. Ó, aqui embaixo, ó, você vai dar um like. Não esqueça de deixar a sua opinião ao sair. Você entrou no canal Engenharia Carga Rápida. Ficou bom, né, produção? O quê? Ficou ruim de novo? Ah, produção, não vou fazer de novo. Não vou, chega.